Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. O SDA divulgou seu mais novo relatório de oferta e demanda dos produtos agrícolas. A Anfávia mostra o desempenho do setor de máquinas agrícolas e rodoviárias. Desmatamento na Amazônia aumentou mais de 13% em dezembro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2019. E vamos falar sobre os mercados de ovos, leite, soja e milho. O Agora Agro já está no ar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou agora o seu mais novo relatório de oferta e demanda dos produtos agrícolas e reduziu a estimativa de produção global de soja de 362 milhões de toneladas para 361 milhões de toneladas. E, além disso, ela reduziu os estoques finais de 84,6 milhões de toneladas para 84,3 milhões de toneladas. Para o Brasil, os números permaneceram os mesmos que foram publicados no relatório divulgado no mês anterior. A produção brasileira da oleaginosa deve ficar em 133 milhões de toneladas e os estoques finais em 20,7 milhões. E as exportações devem bater na casa de 85 milhões de toneladas. Já na vizinha Argentina, houve alterações. A produção deve cair de 50 para 48 milhões de toneladas, os estoques finais de 27,6 milhões para 25,7 milhões de toneladas, sendo que as exportações devem ficar em 7 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, a produção também foi reduzida de 113,4 milhões de toneladas para 112 milhões de toneladas. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, ela divulgou agora o desempenho do setor de máquinas agrícolas e rodoviárias. O mês de dezembro, segundo a entidade, foi positivo e a recuperação ela foi superada pela barreira dos 5 mil unidades comercializadas no mês. Isso representa 17% a mais do que novembro de 2020 e quase 50% melhor do que dezembro de 2019, quando foram vendidas 3.300 unidades. Quando é feita a comparação com dezembro de 2019, a alta é significativa, de 117%. Naquele mês, haviam sido produzidas 2.300 unidades. Foi um ano muito bom. O mercado agrícola ele vem puxando bastante e isso refletiu na indústria. Cabe ressaltar que a queda se justifica por março e abril terem sido meses difíceis para quem produz e também fornecedores. Para este ano, a expectativa da Anfávia é otimista. A venda de máquinas agrícolas no Brasil deve crescer 5% em 2021, passando de 41,8 mil unidades em 2020 para 50.300 unidades agora neste ano. As exportações, ela tem crescimento projetado em 9%, passando de 8,6 mil para 9.400 unidades. Já a produção de máquinas agrícolas tem o maior crescimento percentual projetado, de 23%, passando de 47,9 em 2020 para 58.800 unidades em 2021. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostraram que 2020 foi o segundo ano com maior área desmatada desde que o INPE adotou uma nova versão do sistema DETER para monitorar os alertas de desmatamento. O desmatamento na Amazônia aumentou 13,7% em dezembro de 2020, na comparação com o mesmo mês de 2019. E de acordo com os dados do INPE,
os alertas de desmatamento na Amazônia somaram 216 quilômetros quadrados, contra os 190 quilômetros quadrados de dezembro de 2019. Para todo o ano de 2020, a área desmatada apontada pelo DETER foi de 8.426 quilômetros quadrados, uma queda de 8,2% em relação a 2019, mas ainda 70% maior que 2018. O dado significa que os 2 primeiros anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, um defensor da exploração econômica da Amazônia, como legalização do garimpo, por exemplo, detém os 2 maiores registros de desmatamento da série histórica da nova versão do sistema DETER. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os mercados de ovo, leite, milho e soja. O Agora Agro volta já já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante, ou melhor, são vários temas. Nós vamos falar sobre o mercado de ovos, leite, milho e soja. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Excelente para discutir um tema muito interessante, que são produtos básicos de consumo, basicamente, da população brasileira. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Toninho. A gente agradece o convite. E mais uma vez, nós aqui agradecemos a sua participação no programa. Ô Márcio, de maneira geral, a situação econômica de pelo menos aí 35, 40 milhões de brasileiros não está, assim, muito boa. Há uma situação crítica, econômica, social, problema de falta de dinheiro e uma das proteínas mais consumidas, quando a situação não é das melhores, é o ovo. E o ovo tem feito parte, ultimamente, parte assim fundamental na alimentação do brasileiro. Isso procede? Sim, Toninho. Historicamente, se a gente for lá aí 10 anos atrás, o consumo de ovos no Brasil era muito baixo quando comparado à média mundial. Principalmente os Estados Unidos, que está aí, né, um dos maiores consumidores de ovos. Mas a gente vê que nos últimos anos, nesses últimos 10 anos, a gente teve um crescimento de mais de 50% no consumo de ovos per capita no Brasil. E a própria questão de renda é um dos fatores que levou a isso. O ovo é uma proteína, bastante versátil e que tem, feito com que a população tenha buscado ela até pela questão de preço. Ela é bem mais barata do que a carne. O consumo per capita de ovos no Brasil vem crescendo muito, né, Márcio? Sim, se a gente olhar aí, o gráfico que a gente demonstra o que foi o consumo nos Estados Unidos e no Brasil, os últimos 10 anos, a gente percebe que o consumo por habitante ano no Brasil passou de 148 para 230 ovos em 2019. O Brasil é o verde, né? A cor verde é o Brasil e o azul é os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Não, o verde é os Estados Unidos e o azul é o Brasil. Sim, o verde é os Estados Unidos e o azul o Brasil. Tá certo. Isso.
Correto. Então, a gente vê que os Estados Unidos sempre teve um consumo bem mais alto, mas a gente vê que o Brasil cresceu muito, né? Mais de 50%. A gente terminou o ano aí de 2019 com uma média per capita de 230 ovos por habitante. Isso aí dá 50%, mais de 50% em relação ao que era lá em 2010 de 148. Então, é um consumo bem substancial. E 2020, já estão fechando os números, acredito que vai ficar entre 250, talvez até um pouco mais. Isso significa dizer que quando a gente vê um gráfico como esse, por exemplo, significa dizer que a economia, queira ou não, ela já vem cambaleando há algum tempo, porque o valor do ovo comparado com a carne suína, bovina ou de frango, ele é muito mais em conta. E dá para você fazer uma série de misturas com ele. E um outro ponto que eu gostaria de falar é sobre os ovos brancos, a produção de ovos brancos. Como é que anda essa situação? Sim, ela vem crescendo, Toninho. Tanto o ovo branco como o ovo vermelho no Brasil, ele vem crescendo nos últimos anos, né? E tem facilitado um pouco com que não tenha tido tanta alta de preço. Mas quando a gente olha, né, se a gente for colocar em comparação o que subiu o milho e a soja, colocar isso em um índice, pegar aí o último ano, a gente percebe que milho e soja subiu mais do que, né, o preço do milho, né? Mas, do ovo, né? Por exemplo, se a gente for pegar isso, pegar aí os ovos brancos mesmo, se a gente for olhar aí de janeiro, né, de 2020 até janeiro de 2021, teve uma elevação, uma baixa, mas, né, ele ainda está se mantendo aí dentro de uma estabilidade. E essa alta foi em função do custo dos insumos, né? Não tem como ser aí diferente. Quando você pega janeiro de 2020, os ovos eles estavam na faixa de R$ 2,60. E quando você pega janeiro de 2021, ele está na casa de R$ 3,30. Quer dizer, houve um aumento significativo, porém abaixo do valor do milho e da soja. Quer dizer, na verdade, o produtor de ovos ele está passando uns pedaços meio complicados, né, Márcio? Tá sim, Tony, já vem há um bom tempo isso aí, né? A avicultura vem tentando não repassar essas elevações de preço. A gente olhar aí, né? A gente tem um gráfico que faz essa comparação do preço entre o ovo, o milho e a soja. Que seria o índice, né? O índice de reajustes de ovos, milho e soja, né? Isso. Se a gente for considerar aí, né, lá em janeiro, fevereiro de 2020, agora para 2021, janeiro, o que você percebe? Enquanto o ovo subiu em torno de 24%, né, você tem o milho com 62% de alta, né, e já a soja com 90%, ou seja, milho e soja subiram, né, bem mais do que o repasse que foi feito nos ovos, né? Então, o gráfico nosso, ele vai mostrando isso aí, como foi esse movimento, né, e ele fica bem evidente que, né, no caso, o ovo ficou bem mais barato do que milho e soja. São elevações bem quando a gente olha, é só olhar no gráfico aí, ovos em azul, você pega o milho em vermelho e a soja em verde, você vê que o ovo está lá para baixo, né? Está bem lá embaixo. E basicamente soja e milho, que é a base de produção de ovos, está assim uma situação muito diferenciada, inclusive também em preço, né? É uma diferença absurda. Isso. Então, o que isso acontece? O produtor tem conseguido segurar, né? Mas com base nisso aí a gente pode esperar que, né, o preço dos ovos ainda vai ter alguns repasses de custo aí para que, né, o produtor possa melhorar um pouco e não trabalhar com as margens tão apertadas como estão sendo hoje em dia. E um outro setor também que vem amargando um certo, eu não diria um prejuízo significativo, mas vem trabalhando assim, bem colado com a falta de, vamos dizer, de uma majoração no seu preço, de um ganho maior, é o pessoal do leite, né, Márcio? Sim, Toninho, o leite também ele tem um cenário bem apertado para o produtor. Quando o consumidor olha lá, né, os valores, a gente pegar aí a média nacional do CPEA, né, passou em janeiro de 2020 de 1,35 para hoje em torno de 2,04 que o produtor recebe,
dá uma impressão que houve um bom reajuste que recompôs a remuneração. Mas, de fato, isso não ocorre, né? Porque, ao mesmo exemplo do ovo e das carnes, também o leite depende do milho e da soja, né? Os animais ali, o rebanho bovino ali de leite leiteiro, né, é tão consumidor de milho e soja, de ração, quanto é o rebanho de corte e também as aves de postura, né? Então, isso faz com que, se você for fazer uma análise em comparação a preço de milho e soja, você também vê uma situação aí complicada. Talvez um pouco menos do que no ovo, mas, né, bem próximo. O produtor de leite, basicamente, ele ganha em centavos. Eu digo que produtor de leite é igual vender balinha. Você não pode estar dando balinha para todo mundo, não, porque o que você ganha no leite é 2, 3, 4, 5 centavos, por incrível que pareça. E a população, de maneira geral, não sabe disso. Então, hoje, um produtor, vamos pegar média aí, está na faixa, cada litro de leite que ele tira lá na fazenda e vende para o laticínio, está na faixa aí de 2, 2,5, R$ 2,10. Aí você vai ao supermercado e compra lá uma caixinha de leite desnatado, ou seja lá que jeito for, está na faixa de 4,50, 5, 4,80. Então, de maneira geral, o produtor de leite, assim como o produtor de ovos, vem passando momentos dificílimos. E quando a gente faz uma comparação entre o leite produzido, o preço do milho e o preço da soja, é que a gente vê essa diferença, como a coisa é discrepante, né, Márcio? Sim, Toninho, quando a gente coloca isso aí, principalmente o valor da soja, né, que é um componente grande da nutrição animal, você vê que ele sempre tem acompanhado um índice de reajuste acima do que é, né, o reajuste do leite. E nesse caso específico do leite, ainda vale a gente lembrar que o rebanho bovino, ele depende de uma série de insumos, né, de defensivos animais ali, que tem, né, as suas matérias-primas importadas, e isso tem a cotação em dólar. Então, essa mudança que a gente viu no dólar nos últimos 2 anos fez com que esses medicamentos, vitaminas, né, são necessários para a manutenção da sanidade do rebanho bovino, subisse bastante. Então, além da nutrição, milho, soja, né, e outros aí, também, né, essa necessidade de manter a sanidade animal, dos medicamentos que são utilizados, também, né, encurtou muito a margem do produtor de leite. Você colocou muito bem. A gente estava observando ali o comparativo entre milho, soja e leite. Mas como você disse, não é só o milho e a soja. Aí nós temos um monte de outras coisas dentro do manejo da pecuária leiteira que ajuda a empurrar o preço do leite mais para baixo, que são outros insumos, são os remédios, o salário do funcionário, o salário do dono da fazenda, enfim, uma série de coisas que faz com que esse preço do leite para o produtor fique um pouco mais achatado. Olha, ser produtor hoje não é fácil. Principalmente para o pequeno e para o médio produtor, que não tem escala de produção. Aí fica mais complicado. E fica mais complicado ainda quando não se faz um planejamento para a sua propriedade. Não é fácil você produzir hoje, principalmente o pequeno e o médio. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação, pelo convite de estar aqui no nosso programa mais uma vez. E você sabe, as portas estarão sempre abertas aqui para quando você quiser. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Toninho. A gente agradece, está sempre à disposição. Valeu. Muito obrigado, Márcio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa.